Vamos falar um pouquinho do mercado, chegando fim de ano, daqui a pouco abre a janela, já estamos em novembro, hein? Daqui a pouco tem janela, mas já começa um burburinho sobre nomes, contratações, e o Palmeiras a gente sabe que está atrás do meio-campista, né? O nome do Gerson continua muito forte, a gente sabe das negociações, né? De repente o Riquelme pode entrar no negócio, alguma coisa pode acontecer e o Palmeiras está antenado nessa negociação. Mas surgiu um nome também para essa posição, que seria muito interessante. André, do Wolverhampton, ex-Fluminense, jogador que constantemente aparece aí na seleção brasileira, é convocado para a seleção, é um nome que tem surgido e tem ganhado força nos bastidores lá do Allianz Parque, tem se falado do André. Não é uma negociação simples, muito menos fácil, né? O André foi contratado ano passado pelo Wolverhampton, na maior venda da história do Fluminense, vendido por 136 milhões de reais. Então não é um negócio fácil, mas o André é um grande jogador, né? Imagine Andréas Pereira, Gerson, todo mundo nesse meio campo, o time que o Palmeiras vai montar, muito fortalecido nesse setor. Então, é um nome para a gente acompanhar nos próximos dias aí, próximas novidades, o que pode acontecer, se realmente o Palmeiras vai investir forte nesse nome, porque sem dúvida seria um jogador que cairia muito bem, um jogador de muita qualidade, seleção brasileira, tempo de Fluminense jogando muito bem, bem no Wolverhampton também. Vamos ver se realmente esse negócio avança, mas é um nome que surgiu ali no Palmeiras. Então, um burburinho sobre o André. Quem sabe pinta aí uma novidade no Palmeiras para o ano que vem, seria uma ótima contratação, um jogador de peso. Eu vinha dizendo aqui, né? O Palmeiras precisa mudar um pouco o perfil de contratação, e parece que isso realmente aconteceu, né? Chegada de jogadores como o Andréas Pereira, agora o Palmeiras falando de Gerson já há algum tempo, surgindo o nome do André, veio também, o Tigrinho ainda é jovem com esse perfil, né? Mas o jogador já mais rodado. Então o Palmeiras já vem mudando o perfil de contratações e tem acertado muito mais, né? O Palmeiras é um time sempre muito competitivo, principalmente com o Abel no comando aí da equipe. Muito bem, espero que renove, né, Abel? Vamos renovar logo, porque o Palmeiras está montando um esquadrão e vai vir ainda mais forte no ano 2026. E, na verdade, quem está fazendo toda essa reestruturação é o Abel, né? Então o Abel precisa permanecer, precisa renovar logo esse contrato para comandar esse time que realmente vai se fortalecer ainda mais para a temporada 2026. Vamos aguardar. Grande abraço para vocês e quinta-feira tem live, hein? Espero vocês depois do jogo entre Palmeiras e Santos, jogo no Allianz Parque, que tem convidado da MA7 lá no camarote, aqui do canal, que a gente presenteou 2 pessoas para acompanharem o jogo lá no camarote, e que é nosso parceiro, lógico, a M67 e também a Bandbet, que é nosso parceiro, sempre agradecendo o pessoal que nos apoia aí, tá bom? Porque ontem a gente levantou essa questão, o chat perguntou do Vitor Roque e o Bruno Andrade trouxe informação, olha, o Rubem Amorim já tinha pedido o Vitor Roque quando estava lá no Sporting. No Sporting, né? Isso. Quando estava no Sporting, então talvez tenha esse interesse do United. Como é que tá essa história, Felipe? É uma situação mais complexa do que parece. Ontem, o agente do Vitor Roque, o André Cury, ele deu uma entrevista falando sobre propostas que o Palmeiras vai receber pelo Vitor Roque ao final do ano. Entrevista para o GE, porque aqui a gente dá crédito. É verdade, entrevista para o GE. Entrevista para o GE. Que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan tá de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes do Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque em um curto prazo, porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, tá jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque, pelo menos não por agora. Você quer uma resposta aqui de uma fonte sobre o Vitor Roque? Agora? Estamos muito felizes com o atleta, isso é evidente. Não há qualquer interesse em vender. Abre aspas, fecha aspas. Nem por 50, porque 50 milhões não é um dinheiro, hein?
Palmeiras... 50 milhões é um dinheiro, hein, pessoal? O Palmeiras, eu vou utilizar aqui uma frase da presidente Leila. O Palmeiras vive de títulos e não de cofre. Então, o Vitor Roque, a partir do momento que estiver dando títulos, conquistas, sendo artilheiro e tal, é o jogador que o Palmeiras investiu 25 milhões. Caramba, Óbvio. mas em 6 meses ele já dobrou o valor? Mas sabe o que é uma estratégia? Pode dobrar mais, ele acabou de... aí eu complementando a conversa que eu tive com a pessoa do Palmeiras. Comemoraram demais o fato do Vitor Roque ser convocado, pela felicidade de ter um jogador convocado. Mas tem uma entrelinha, uma mensagem importante. Vitor Roque chegando na seleção brasileira, tendo a estrutura que tem aqui no Palmeiras, salário que tem, tudo, disputando títulos e tal, estando na vitrine, o Palmeiras fica tranquilo em relação ao assédio. Aí pode confirmar ainda mais o seu desejo, sua vontade de falar, não queremos vender. E até porque, assim, é uma maneira de, além de ele estar valorizado de ser convocado, você falar de clubes, etc., você valoriza o passe do atleta de uma certa maneira. E ele é um nome muito bem avaliado no futebol inglês. Mas ele também foi oferecido para alguns clubes ingleses. Entre eles, ele foi oferecido para o Chelsea. Ah, então estão oferecendo? É aquela conversa, pô, meu jogador tá bem, tem interesse em contratá-lo? Ele foi oferecido para o Chelsea. Aí quem oferece não é o Palmeiras, é o empresário, é isso? Empresário, intermediário, bate na porta do clube. Gente que quer que o negócio role. Exato. Não tem um aval do clube. Entendi. E aí você oferece para o clube clube inglês, etc., da Espanha, analisa e decide sim ou não se avança pelo jogador. Como eu estava falando, o Chelsea foi um dos clubes que foram consultados para ver se tinha interesse no Vitor Roque, mas no momento não manifestaram interesse, porque já tem o João Pedro, tem outro atacante inglês que me fugiu o nome, que foi contratado da segunda divisão da Inglaterra, que agora estão satisfeitos com o que tem no elenco. Então o Chelsea foi consultado, foi oferecido, mas não demonstrou interesse nesse momento. Mas é um jogador muito bem avaliado no futebol inglês e o Palmeiras tem esse sentimento que vai chegar alguma coisa em janeiro por ele. O José Martelli mandou aqui, o Bruno Andrade. Caso o Tigrinho saia, qual seria o nome ideal para substituí-lo? 50 milhões de euros é muita grana, daria para contratar alguém de ponta. Primeiro tem que ver se vai chegar a 50. Né? Primeiro... Nossa! Aí não. Quem, ô Bruno Andrade? Ué, não, é só fazer uma conta muito simples. Se você consegue depois dobrar, você paga 25 ou perto disso pelo Vitor Roque, vende por 50. Isso aqui, claro, é um cenário totalmente hipotético. Você nem precisa olhar para a Europa, para o estrangeiro. Há outro jogador com as mesmas características, praticamente a mesma idade, que tem jogado tanto quanto o Vitor Roque. Fosse eu, o Palmeiras, ia pra cima, ia com tudo atrás do Caio Jorge. Se daria certo ou não é outra história, se o Caio Jorge aceitaria ou não é outra história, mas se reforçar bem e desfalcar um dos principais rivais. Sabe quem que o palmeirense acho que ia receber de braços abertos? Gabriel Jesus. Nossa, mas não quer voltar. Não quer, né? Mas será que mas se não quer voltar, ali, é isso? Quer voltar. Não quer voltar. Bruno Andrade? A informação é do Hernan, eu tô só subscrevendo o que ele disse semana passada. Gabriel Jesus, se não permanecer no Arsenal, porque ele continua com esse interesse, apesar de não ser ali um jogador o supra-sumo, até porque o Gyökeres chegou, vive ali de altos e baixos, mas se for para sair do Arsenal, o Hernan trouxe a notícia de que prefere ficar pela Europa, se possível até no futebol inglês. O Emanuel mandou uma boa, hein? Olha o Falafote, olha o que eu tenho aqui, que é uma relíquia de 2024. Olha isso aqui, ó. Pô, eles me deixaram com uma curiosidade enorme. Eles fugiram aqui. Oficial e tal. Olha o nome do jogador. De que ano que é? 2024. Com valor, com tudo? Deixa eu ver valor isso aí, tudo. deixa eu ver, vai. Deixa eu ver. Caramba, esse aí. Isso aqui, ó. Ó, Isso aqui eu não... Isso aqui é uma relíquia. Opa! Mas isso aí na época... Eu acho que eu sei o que é. Eu Mostra acho pro Bruno que eu Andrade sei lá, o que mostra pro Bruno Andrade. Ele não tem como ver, né? Não, eu tenho finge. Aqui, Isso, olha isso. aqui, Bruno Andrade. Isso aí, ó. Finge. Artista. Mágica. Isso. Eu não esperava por isso. Esse nome eu não esperava, não. O Palmeiras tentou contratar o Caio Jorge já. Quando? Em 2024? Bingo, era isso. Bingo, sabia, né, Bruno? Bruno sabe disso. Mas você divulgou essa informação, né? Divulguei. 8 milhões de euros era a proposta. O Caio Jorge estava em baixa. Tava voltando daquelas várias lesões que ele teve que atrapalharam ele na Europa.
Caraca, eu não lembrava disso, Sim, ele não. teve as E aí lesões, foi acabou emprestado que lá não dentro da aconteceu. Itália e tal, né? Às vezes as pessoas falam, o André não tem fonte. Essa é boa, né? Não, Nossa, isso aí é loucura. O que eu acabei de ver. ali não tem... Tem até quando paga, quando não paga a conta que tem que cair o valor, tem tudo ali.